Olá, bom dia, boa noite. Tô aqui. Boa noite. Oi, Carla, você está no mudo, Carla. Olá, boa noite. Ai, desculpa, estava dando boa noite aqui. Ah, 12. e aí, somos as primeiras a chegar, então, né? Somos. Ele não deixa eu me renomear aqui, né? Ele fica com o perfil do... Não está deixando? Engraçado, né? Eu acho que é porque a gente está via o link do Simpla, né? Mas Ele tudo pega o que está no Simpla. é. Ah, mas eu aqui tô renomeando, ó. É que você é administradora, amora. Ah, tá bem. Entendi. Você tem o poder. Tá bom. Falar um pouquinho de você? Sim, vamos lá. Eu sou Carla Zana, eu sou psicóloga de formação, eu trabalho com desenvolvimento humano faz 30 anos. Na hora de falar, Ave Maria, né? 30 anos, mas enfim. Eu sou uma apaixonada por gente. Minha experiência foi no mundo corporativo, foi em recursos humanos, na área de desenvolvimento, e há 20 eu fiz a transição, né? Fiz a minha transição de carreira, atuo como coach, como facilitadora de processos de desenvolvimento e, enfim, acho que é isso, gente. Eu sou muito apaixonada pelo ser humano e pela capacidade, pela potência que todo ser humano tem. Então, ajudar essa potência a vir para o mundo é o meu objetivo de vida, é a minha missão. Muito bom, querida. Bom, gente, eu sou a Michele, sou também psicóloga de formação. Então, desde o início da minha carreira, sempre trabalhei com organizações. Então, eu trabalhei em grandes empresas também, em áreas de business partner, fui responsável por implantações de business partner e desenvolvimento humano organizacional. E fiz uma transição de carreira para atuar como consultora, né? Então, ainda apoiando organizações, mas de fora para dentro, né? Então, sou coach também pelo Ex-Social, sou consultora. Eu faço parte de uma iniciativa dentro do Ex-Social, assim como a Carla e a Meire e a Rose, que estão aqui. É uma iniciativa chamada ECOAR, que é voltada especificamente para recursos humanos. Então, a gente trabalha muito com o desenvolvimento das pessoas de RH, que muitas vezes estão à frente do desenvolvimento, mas que nem sempre têm espaço para si mesmas, né? Então, a gente trabalha com mentoria, com treinamentos, enfim, temos formações também. E sou muito feliz em fazer parte desse movimento dentro do Ex-Social. Também sou aconselhadora biográfica e sou apaixonada por pessoas, por desenvolvimento humano e organizacional também. Vocês querem dar um alô, Meire e Rose? Só dar um tchauzinho aí, porque eu citei vocês. Então, o nosso time Ecoar está aqui. Acho que é justo vocês saberem que nós estamos todas aqui. Aí, Muito bom, tamo junto. queridas. Então, vocês querem falar um oizinho, dar um alô? Não, é só oi. Acho que Então, tá oi. Teremos outras Oi. oportunidades, com certeza, meninas. Estamos felizes de ter vocês aqui conosco. Muito bom, queridas. Eu vou passar um vídeo agora, viu, gente, que nós fizemos em comemoração aos 20 anos do Ex-Social. É bem rapidamente, só para a gente se conectar, né, com esse movimento dos 20 anos. Vou abrir aqui. Vocês me avisam se o som está ok, por favor. Não, né? Não tá aparecendo. Só tá aparecendo o seu Explore. Não está Sem aparecendo? vídeo. Não, tá aparecendo a página onde você abriu ele só. Então, calma aí, gente. Vamos aqui ao vivo
resolvendo esse problema. Nós vamos resolver. Faz Esse mundo parte, né, digital. pessoal? Faz parte. Faz parte. No virtual é assim. Ó, acho que agora vai. Agora vai. Muito bom, gente. Muito bom celebrar esses 20 anos do Arte Social com vocês. Agora, nós vamos fazer um convite para a gente fazer um breve centramento. Então, uma meditação curta, mas que nos convida para esse centramento, para a gente chegar, de fato, de corpo e alma aqui. Então, quero deixar à vontade quem quiser fechar o seu vídeo, se quiser, fica à vontade. E aí vocês ficam conectadas aqui na minha voz. Eu vou conduzir esse centramento, tá bom? Então, eu vou pedir para que cada uma se sente bem confortavelmente na sua cadeira. Encontre uma posição confortável, num lugar onde você possa deixar os pés no chão. Coluna ereta. Ombros relaxados, as mãos no seu colo. Pedir para a gente começar com 3 respirações bem profundas. Percebendo como que está essa respiração, se ela está mais acelerada. Trazendo atenção para essa respiração de vocês. Imaginando como se fosse um scanner da sua cabeça até os pés, percebendo como está o seu corpo. Se tem alguma tensão, alguma dor. E agora, nesse sentimento de mais atenção com você mesmo, que vocês imaginem uma paisagem na natureza. Pode ser um lugar que vocês já visitaram, que é muito bonito, e que é especial. O convite também é prestar atenção na sua respiração. Se vierem pensamentos, deixe que eles passem, como nuvens no céu. Sempre respirando profundamente e se conectando com esse espaço na natureza. Uma paisagem que você já visitou e que agora você está conectado. Deixe os pensamentos passarem, sem brigar com eles. Trazer o humano para o centro das decisões. Trazer o humano para o centro das decisões. Pulsando entre uma palavra e outra dessa frase que eu disse, se conecte com a essência dela. E deixe ecoar. Perceba
se alguma dessas palavras te chama mais atenção. Se aparece alguma imagem para você. Sempre respirando profundamente. Conectado a esse espaço na natureza. Trazer o humano para o centro das decisões. Pulsando nessa frase. Sempre respirando profundamente. Volte ao silêncio interior. E vamos permanecer por um tempo. Trazer o humano para o centro das decisões. E assim, pense em um motivo para agradecer hoje. Com o coração preenchido de gratidão, se conecte com o que você veio buscar aqui, hoje. Percebendo o seu corpo, respirando profundamente. Vamos voltando devagar, abrindo os olhos, fazendo um movimento. Podemos voltar. Muito bem, minhas queridas. Queridos, agora. Agora, Queridas queridos, e chegou querido. João Paulo. Eu estava aqui na meditação, João, eu não vi. Tudo bem, João? Seja bem-vindo. Também me lembro de você. Se A gente lembra? tá- Estivemos juntos no encontro, né? Sobre biografia. Um prazer enorme estar aqui contigo novamente. Obrigado pelas boas-vindas e pela finalização, Mary. Obrigado. E Carla, né? Finalizaram aqui a minha presença. É muito bom estar aqui com vocês. Obrigado. Obrigada. Bom, meus queridos, foi possível você entrar em contato consigo e com essa frase, né? Trazer o humano para o centro das decisões. Então, este é o nosso tema. Vamos adiante, Carla? Vamos lá então, gente. Vou pedir agora para vocês pegarem aquela folha de sulfite com aquele lápis, caneta, giz de cera, qualquer coisa que vocês tiverem aí na frente, né, ao lado de vocês. E a proposta agora, né, é que vocês desenhem sem nenhuma intenção, desenhar de forma bem livre, conectando a imagem que for surgindo aí com essas palavras, né, que a gente foi falando, a questão do humano no centro das decisões. Humano no centro das decisões. Então, assim, o que surge? Que palavras surgem? Que imagens surgem? Temas que ficam mais presentes quando a gente fala sobre o humano no centro. Deixa sentir, assim, né? Presta atenção no que você está sentindo. Deixa vir o desenho de forma bem livre, bem solta. Não precisa ter uma forma definida, ou se quiser ter, que tenha. Assim, não existe um padrão. É aquilo que você está percebendo quando você pensa, sente e age conectado com o humano no centro das decisões.
Vamos dar mais um minutinho aí para vocês. Bem intuitivo. Essa construção dessa imagem é bem intuitiva, né, Carla? Não precisa pensar muito. Isso. Muito bem. Agora, o que a gente vai fazer é colocar vocês em trios, e aí vocês vão compartilhar nesses trios essa imagem, né? E aí vão conversar nos trios sobre o que para você é manter o humano no centro das decisões, né? Se você tivesse que estimular alguém a agir, né, mantendo o humano no centro das decisões, quais seriam os argumentos, os dois principais argumentos que você usaria para isso? Eu vou colocar essas perguntas no chat para vocês poderem... Ah, já está, a Mi já pôs. Para vocês poderem lembrar disso, tá? E aí a gente, então, vai abduzir, o Zoom vai abduzir vocês para os trios, para os breakout rooms, e daqui 10 minutinhos vocês serão abduzidos de volta para a sala principal para a gente trocar um pouco entre nós as percepções mais importantes que ficaram. Já deixem mais ou menos organizado uma pessoa de cada trio para representar, né, a síntese que ficou aí do trio, mas depois a gente pode ouvir também outras contribuições. Combinado? Vamos lá? Boas conversas. Boas conversas. A Muito Meire foi bem. aqui. A Meire foi. Eu coloquei ela, depois não sabia trazer de volta. Vocês querem pausar para a gravação ficar... Yes. Escutadas. Né? Acho que é essa a essência. Ficou, Ana e Eliana? Era isso? Legal, muito bom. Muito bom. Aí estava o João com a Tânia, a Karen com a Maíra, a Cris com a Cíntia. Quem gostaria? Eu posso falar rapidinho? Conversando com a Cristiane, a gente chegou num consenso, né, em relação à importância de trazer valores como empatia, compaixão e amor, né, nesse processo de tomada de decisão. Também falamos sobre a importância do pensar do coração, né, de trazer um elemento aí, né, adicional. Então, tem o pensar racional, mas como é que a gente aquece, né? Como é que a gente traz vida para os nossos pensamentos e para as decisões racionais que a gente toma, né? E aí uma busca, também um outro elemento importante, a busca de coerência, né? Em relação à decisão que vai ser tomada e os valores pessoais, individuais que a gente carrega e os valores organizacionais que a gente defende, né? Para buscar essa coerência, essa consistência. Falamos sobre isso. Legal, Cíntia, muito obrigada. Quem fala agora? Fala, Maíra. Karen vai falar? Vamos lá. Eu Pode tinha falar. falado para a Maíra falar. Não quer falar? Não. Eu tô sem voz total. Não fechou. Acho
Acho que ela não está ouvindo. Ah, tá. Abriu. Ela não tá ouvindo. Diga lá, Maíra. Tá. Oi, aí, acho que foi, né? Tô com um probleminha técnico aqui, gente, tá travando tudo. Aí eu não tava conseguindo liberar o... Aí, veja se foi. Foi, Não tô, foi. tá travando. Aí, foi. Foi. Desculpa, eu não tô com um probleminha aqui, não tô conseguindo clicar em nada. A gente conversou bastante sobre esse humano, essa relação com o aqui e com o agora, né? Esse humano que toma as decisões, ele tem uma relação bastante com o momento presente. Então, é agora que eu vou decidir. Então, esse olhar para como nós estamos, quais são as referências, né? Aí eu trouxe também a minha percepção ali até no exercício antes do desenho, que é esse processo de aquietar. Então, o quanto a decisão também está relacionado a esse tempo da decisão, né? O tempo do processo com esse humano que está presente. Então, essas duas questões foram que a gente conversou ali na troca. Muito bom, excelente. Obrigada. Agora quem vem, João, Tânia? João, Eu falo, tá bom. Bom, primeiro foi uma delícia participar da sala com a Tânia, depois daquele momento de solidão na sala, né, anterior. Foi muito gostoso. Nós passeamos por algumas palavras, como essência, conexão, vulnerabilidade, sentido, jornada, aprendizado, vocação, presença. Ficamos com algumas palavras, conversamos sobre elas. A figura do coração permeou a conversa, né? Trazer o humano para o centro das decisões é trabalhar esse espaço do coração com todo o seu significado. E aí, no meio da conversa, a gente descobriu uma palavra muito forte em comum, que é a questão do bem-estar e da felicidade, e nos conectamos com o conceito de Aristóteles de felicidade, que é eudemonia, né? Que é essa boa essência, presença, força dentro de nós. Quando a gente se conecta com ela, a gente vai para um outro patamar e numa outra dimensão. E aí não se torna refém daquilo que está à nossa volta, mas a partir dela, tudo que está à nossa volta ganha um outro nível de significado. Então foi muito gostoso aí participar com a Tânia. Muito obrigado, Tânia. eu que agradeço. Muito bom, João, excelente. A Graciela, eu não sei se ela está conseguindo, eu não sei se ela ficou com alguém, se ela caiu. Era comigo, ela estava na sala comigo. E eu acho que caiu, né? Não sei. Eu tentei falar com ela, a conexão estava lá, mas ela não conseguia responder. Tá, mas ok, vamos seguir adiante então. Muito bom. Mi, quer trazer alguma coisa? Não quero dizer que a proposta, né, gente, do centramento com a frase foi para que a gente saísse um pouco da cabeça, né? Saísse um pouco do pensar e viesse de fato para o coração, né? Essa foi a nossa proposta. E agora a gente queria dar mais um passo, né, Carla, também, para que a gente possa compartilhar aqui algumas boas práticas, né? A gente tem como uma premissa, até no Ecoar, no Social, sempre trabalhar as nossas atuações em organizações trazendo o humano para o centro. Então, quando a gente chega, né, numa organização, a gente sabe assim, tem uma estratégia, então tem, né, os acionistas que precisam dos seus resultados, todos precisam dos seus resultados, né? A gente tem todo um mecanismo, né, organizacional, e ainda assim a gente tem esse objetivo de trazer o humano para o centro, né? Então, a gente queria pedir agora que cada um possa trazer um pouco das suas estratégias, né? O que vocês fazem para dentro de organizações onde vocês estão, trazer o humano no centro, né? Como é que vocês fazem isso, né? Então,
a gente gostaria de pedir assim, que vocês imaginassem como se a gente estivesse numa sala e no centro dessa sala tem um cesto. E a gente vai colocar nesse cesto uma boa prática, algo que vocês já fazem, que vocês podem compartilhar. Então, assim, desde ações que a gente chama de band-aid, né, que são aquelas assim que não têm uma atuação estrutural, mas que elas atuam pontualmente, que tem o seu valor. Ou também ações estruturais que vocês já vivenciaram, ou que vocês vivenciam, que vocês podem compartilhar. Então, essa é a proposta, que vocês tragam boas práticas e coloquem aqui no cesto. O cesto vai ser, a priori, o chat, e aí, se der tempo, a gente pode falar um pouco sobre essas práticas. Tudo bem? Vamos lá? Só abrir o microfone e compartilhar, gente. Eu trago o humano para o centro quando eu lembro pelo que eu estou fazendo. Eu estou fazendo a partir de um lugar de quem serve e de quem tem a certeza dentro de si que foi chamado para fazer isso. Então, isso me ajuda a lidar com as diferenças, com os contratempos, com as incertezas e com as distrações que muitas vezes acabam permeando, e a certeza de que nós daremos o passo que pode ser dado naquele momento, para administrar melhor as ansiedades, as pressas. É isso, quando isso está presente, eu sinto fluir, sinto muito melhor, né, o processo. Obrigada, João. Obrigada, João. Vou falar um pouquinho. Como minha atuação é em comunicação, eu acho que a provocação que eu trago sempre é como é que a gente se antecipa às dúvidas das pessoas e aos possíveis ruídos daquilo que vai ser comunicado em termos de decisão tomada, né? Quando você mapeia esses ruídos, você já consegue, de uma certa forma, antever, né? O que vai esbarrar em emoções, em resistência das pessoas. Então, eu sempre faço esse convite da gente tentar antever e mapear possíveis ruídos. Quando possível, pilotar uma decisão para um grupo pequeno, para entender como é que isso ressoa e reverbera para um grupo maior que tenha a predisposição de compartilhar os impactos da decisão tomada. E quando é um contexto de crise, né, onde não tem muito tempo para recorrer a essas estratégias que levam um pouco mais de tempo, o meu convite é sempre a gente silenciar, né? Na hora da tomada de decisão, silenciar, se reconectar e a partir disso se reconectar não só com os valores pessoais, mas com os valores organizacionais, para entender se a decisão que está sendo tomada ela é coerente, né? Então, acho que o convite para o silêncio, não aquele silêncio do silenciamento, mas o silêncio que gera autorreflexão, que gera autoconexão, né, que gera ali um ambiente mais propício para uma decisão de alto impacto. Então, acho que são essas 3 práticas. Obrigada, Cíntia. Obrigada, Cíntia. O que mais, gente? O que mais que vocês já fazem que podem compartilhar? Bom, na minha área de atuação de projetos sociais, geralmente o patrocinador, lógico, ele não é tão bonzinho assim, ele faz o projeto social porque ele quer desenvolver os jovens para ele absorver na própria organização, seja como aprendiz, estagiário. E ele entende que todos têm que ir para a área administrativa. E eu fui para um abrigo que é até ali perto da Berrini, e quando eu cheguei lá, eles tinham assim, necessidades muito grandes, tinham traumas, então não aprendiam. E aí eu fiquei preocupada, eu falei, isso não vai ser para a área administrativa, estava chegando perto deles deixarem um abrigo, eles tinham que conseguir um sustento. Aí eu comecei a fazer algumas atividades com eles para ver que profissão que eles queriam seguir, qual era a vontade deles. E aí eles colocaram, eu quero ser manicure, eu quero ser massagista, teve um que foi até dançar lá com a Joelma, no Calypso. E eu consegui fazer com que eles enxergassem que a vontade desses jovens não era o que eles queriam. E acabou dando super certo. Então, tem alguns que estão comigo até hoje no Facebook, tudo. Alguns foram para a área administrativa, se deram bem, mas esses seguiram outro caminho. Então, eu penso que a gente tem que sempre considerar essa vontade
principalmente desses jovens que estão numa situação assim, extremamente vulnerável. Legal, Eliana, muito obrigada. Obrigada, Eliana. Eu acho que, às vezes, o ser humano no centro, para mim, que sou um pouco mais afobada, sou da área de humanas, mas sou mais afobada, acontece muitas vezes quando eu tropeço, sabe? Então, às vezes, eu vou buscar técnica, vou buscar metodologia, quero fazer da melhor forma e, de repente, eu me deparo com... Não precisava nada disso. Olha para quem está ali e vamos ver o que fica melhor, porque muitas vezes o excesso do processo e da técnica, estou falando no meu caso, né? Às vezes eu acabo esquecendo de olhar para o centro da coisa, né? Para o que eu preciso ouvir mais. Então, às vezes, quando eu dou algum tropeço, eu vejo e falo, nossa, não era por aí, vamos voltar. E aí eu corrijo, mas é um exercício na minha vida isso. Obrigada, Karen. Obrigada, Karen. Bom, quando eu olho se o ser humano está no centro do processo, né? Eu como faço treinamento, consultoria para as empresas e vou olhar isso dentro de cada uma, a primeira coisa que eu vejo é se é utópico ou se é real. E o real significa que é um ser humano, então eu tenho que atender às necessidades primordiais desse cérebro social. Então, tem espaço para partilha, tem espaço para escuta, tem espaço de fala, o foco está no processo e no resultado, ok, precisamos dar resultados, precisamos ter processo, mas o que foi feito de ambiente de uma escuta segura para a necessidade de cada um? E quando a gente fala de necessidade, a gente fala de propósito, né? Então, foi olhado o propósito, e eu acho que aí tem a ver com o que a Eliana acabou de falar, né? Qual o propósito desse jovem? Então, isso está calibrado, eu ouvi esse propósito para aproveitarmos melhor um do outro, empresa e colaborador, enquanto estivermos nessa relação, com essa clareza de que isso é uma relação que pode perdurar ou não, desde que ela dure enquanto nós estamos atendendo os nossos propósitos. Então, para isso tem que ter conversa, tem que ter comunicação, tem que ter abertura e tem que ter segurança para poder expressar isso. Saber que isso vai ser ouvido, pode até não ser atendido, mas foi posto à mesa. Acho que é um dos pontos principais. Legal, Ana, muito obrigada. Obrigada, Ana. Quer trazer alguma coisa, Taninha? Bom, eu acho que eu vou trazer o exemplo mais recente, né, de trazer o humano, que eu estou no ecossocial há um ano, recente. Eu acho que a jornada de acolhimento é um bom exemplo, né, de colocar esse ser humano no centro e ter um acompanhamento, né, aí com um programa para realmente a gente chegar, né, seres aí de outros universos, com outras experiências, para nos conectar, né, com a filosofia, a antroposofia, a metodologia, né, a conexão com o grupo. É o exemplo mais recente que me veio. Eu tenho outros do mundo corporativo, né, os 30 anos anteriores, mas eu prefiro ficar com esse. Eu acho que esse é um bom exemplo de colocar aí o ser humano no centro, né? Nós, as novatas. Obrigada, Taninha. Gente, para vocês entenderem esse contexto, assim, enquanto chega uma pessoa nova, né, um associado novo no ecossocial, a gente faz uma jornada de acolhimento, e é disso que a Tânia está falando, né, de a gente
né, colocar o ser humano ali no centro da decisão e estrategicamente fazer uma jornada de acolhimento. Uhum. E assim, como com foco no papel de recursos humanos, acho que tem uma coisa muito importante, né, que a Cíntia, inclusive, trouxe, que é essa questão dos valores, porque toda vez que a gente toma decisão, o que está por trás de uma tomada de decisão são os nossos valores, né? A gente vai pelo caminho A ou pelo caminho B, pelo caminho D ou F, enfim, a gente escolhe qual caminho seguir baseado naquilo que a gente tem de valores e crenças. Então, é muito importante, de fato, ter essa coesão entre valores corporativos e valores individuais. E a área de recursos humanos é uma área que pode fazer com que isso aconteça mais fácil, né? Que ajude a fazer isso fluir de maneira mais fácil. Lembrando que a gente está num momento que a gente chama, né, da era da consciência. Então, assim, presença é fundamental. Então, ser RH presente de verdade ali, né, tá conectado com o que está acontecendo na organização, com as estratégias de negócio, e ver como as pessoas podem ser colocadas ali como eixo central, certamente vai trazer impacto para o indivíduo, para os grupos, né, para as equipes, para a organização como um todo e, consequentemente, para a sociedade também. Então, é muito importante a gente entender o que significa esse papel do ser humano no centro quando a gente está falando dos profissionais, em especial, que atuam em recursos humanos. Ok? Estou lembrando aqui, né, gente, que assim, a gente tem falado dessas ações band-aid, ações estruturais, né? Que é uma pergunta que a gente tem recebido, né? Como fazer uma organização ter esse olhar de uma maneira estruturada, com indicadores, né? E o que eu quero dizer assim, que mesmo que às vezes a gente se sinta fazendo ações band-aids, que elas também são bem-vindas, né? Então, quando a gente fala assim de uma ação bem band-aid, né, mas que é bem feita, ela pode salvar a vida de uma pessoa, né? A gente, no nosso trabalho, a gente tem visto isso, né? O quanto que um olho no olho, uma conversa, uma roda de descompressão, coisas assim, né, que a gente pode achar que são menos importantes do que algo estrutural, que de fato consiga alterar uma cultura organizacional, mas que ela também pode ser bem-vinda, né? Então, eu vi vocês falando de olho no olho, né, de ouvir, da pessoa que está na minha frente, já me mostra que eu tenho um ser humano aqui e isso é sagrado, né? Então, coisas pontuais, né? E falando de ações estruturais, eu não sei se vocês já viram, mas quero recomendar um documentário, que é o documentário do caso da Boeing. Vocês viram esse documentário? Alguém viu? É um documentário, gente, muito interessante, que fala de como a cultura organizacional da Boeing causou 2 acidentes fatais e mais de 300 pessoas morreram em 2 acidentes na Boeing nos anos de 2017, acho que 2014, 2017. E que foi um problema estrutural, né? Mas que ali tem algumas ideias, algumas dicas de como a gente pode atuar antes, né, de acontecer algo tão sério como foi que aconteceu. Então, quero deixar essas 2 possibilidades, assim, uma que ações band-aid são bem-vindas e fazem diferença, e 2, que às vezes uma mudança estrutural ela pode demorar um pouco mais, mas ela também pode ser feita, né? Então, nesse documentário dá para perceber as possibilidades, né? O que poderia ter sido feito, que fica nítido, inclusive documentário muito bem feito, e que a gente pode aproveitar nos ambientes que nós estamos, né? Então, nas organizações que estamos, ou alguns de nós aqui, acho que também aqui do grupo de consultores, né? Que pode ajudar com a nossa presença, né? O documentário é A Tragédia Boeing, eu vou colocar aqui no chat, Eu coloquei, gente. Mi. Colocou? Aqui. Coloquei, ó, Downfall, The Case Against Boeing. Esse daqui é o que está no Netflix. Se vocês costumam usar Netflix, é bem fácil de encontrar, né? Ou então, em português, Queda Livre. Queda Livre, isso. Queda É um Livre. documentário muito legal e mostra um pouco disso, né? Como que o ser humano não foi colocado no centro, no momento que poderia ter sido, antes de acontecer acidentes tão horríveis como foi, né? Então, quero deixar essa possibilidade e pedir para que vocês coloquem seu e-mail aqui para a gente enviar o material
que nós preparamos para vocês. E enquanto vocês vão colocando aqui os e-mails, quem quiser deixar também telefone para contato, enfim, vai ser um prazer. A gente queria ouvir de vocês como é que foi essa troca. A gente sabe que assim o tempo é curtinho, mas também a gente sabe que quando a gente faz focado e com profundidade, a gente consegue, né, obter algum tipo de colheita. A gente planta e agora a gente colhe alguma coisa. Com o que vocês estão saindo desse nosso momento de troca? Acho que com a percepção de que para a gente colocar o ser humano no centro, na nossa tomada de decisão, quanto que é importante trocar genuinamente com outros seres humanos, né? Isoladamente, se a gente respondesse a essa questão, não seria tão rico quanto estar em círculo, em troca, emerge uma inteligência coletiva e do coração muito proveitosa, né? Quando a gente está no coletivo, a força do coletivo ela é muito potente. Então, para mim, acho que fica isso. A gente é mais forte junto, né? No coletivo. Obrigada, Cíntia. Obrigada, Cíntia. Ai, desculpa, não fechei aqui o microfone, estou me despedindo. Foi ótimo estar aqui com vocês. Fiz uma série aqui de anotações. Gratidão, reconectar com o humano como centro a partir de si, na relação com o outro, é sempre cheio de aprendizados e da certeza de que estamos apenas nos primeiros passos, né? Por mais que você avance, você tem tanto mais para avançar, e essa inteligência do coletivo faz a gente primeiro se sentir muito grato pelo que avançou, pelo que está aprendendo e pelo quanto é importante a riqueza dessas trocas. 15 minutos, 30 minutos, 60 minutos, é sempre um tempo muito relevante porque é de muita qualidade. Então, gratidão a todas vocês que me acolheram aí tão bem, e estou correndo para a próxima, que tem agora lá das 19, tá bom? Obrigada, João. Tchau, João. Obrigada. Gente, eu também vou precisar ir, que eu atendo em mentoria agora às 19. Eu avisei para a pessoa que eu ia demorar, porque está muito rico, mas eu não consigo mais ficar mesmo. Desculpem, viu, de coração, mas foi super bacana, foi super proveitoso. Obrigada, Cíntia. Obrigada, Cíntia. Um beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijo. Gente, tchau. obrigada. Eu também, reconexão. Foi super bom esse insight, viu? Me relembrou do que eu tenho que voltar. E a frase foi muito legal. Obrigada. Que bom, obrigada. Obrigada, Karen. Nós estamos finalizando, né, Carla? Então, agradecemos a presença de vocês aqui, viu, gente? Continuem acompanhando os nossos eventos dos 20 anos. Sejam bem-vindos. Acho que o nosso trabalho faz muito sentido com as trocas mesmo, como a Cíntia falou, né? A gente se enriquece, engrandece, né? A gente aprende. Então, a gente agradece muito a presença de vocês e continuem conosco no Ecosocial. Gente, eu vou fazer uma propaganda rápida aqui, porque dia 30, eu e Tânia vamos falar sobre humanização da produtividade. Então, se puderem estar conosco, vai ser um prazer, né, contar com vocês, tá bom? Assunto super conectado com esse aqui, né, Carla? Exato, exato. Um beijo grande, gente. Muito grata, Muito gente. Obrigada, gente. Tchau. Tchau. Eliana, Renata adorei tá rever escutando. você, viu? Também pelo Ecosocial, Renata. Obrigada, Nelisa. Tchau para todas. Muito obrigada, gente. Um abraço. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau.